Clonazepam dá perda de peso? Esse é o vídeo de hoje. Oi pessoal, eu sou o Dr. Lapinas, eu sou médico psiquiatra, sou CEO aqui do Instituto Lapinas e o vídeo de hoje é sobre o Clonazepam, se ele altera ou não o peso. Mas eu quis até complementar, eu quero falar um pouco nesse sentido também, mas eu quero também complementar sobre outros efeitos colaterais do Clonazepam. E se fizer sentido para você falar dos efeitos colaterais e benéficos desse remédio, coloca aqui nos comentários o que você quer que eu fale dele, que eu farei um novo vídeo também sobre esse tema, porque eu sei que o Clonazepam é um remédio muito famoso, muito utilizado na população e que, de fato, quanto mais informação a gente tiver sobre ele, melhor. E também eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativa o sininho no YouTube para receber as notificações de novos vídeos e não se esqueça de dar um like se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, tá bom? Vamos lá, então, o Clonazepam, ele é muito famoso, é um remédio muito utilizado, talvez o remédio psiquiátrico mais famoso, cuja referência é o Rivotril, tá? Uma marca patenteada, mas que perdeu já a patente, você tem vários genéricos similares, mas a gente sabe que a referência é esse medicamento. Então, muitos de vocês também o conhecem por esse nome. Tá? O Clonazepam, ele é um ansiolítico benzodiazepínico, ou seja, ele é um remédio que ele ajuda na diminuição de quadros de ansiedade ao agir em receptores específicos do nosso cérebro, chamados receptores GABA, da subunidade A, que são receptores benzodiazepínicos. Mas o que significa agir no receptor como esse, né? Agir no receptor como GABA faz com que você faça controles inibitórios. O GABA ele é um neurotransmissor e também um receptor que ajuda a pessoa a ficar mais calma, mais tranquila, diminuir a intensidade das coisas, mas que também causa diminuição da função cognitiva, uma certa sedação. Então, aonde o Clonazepam age, você já começa a perceber que faz sentido, porque por conta desse receptor que ele entra. Então, o que acontece? Quando você toma o Clonazepam, você obviamente tem alguns efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais não envolvem o peso, tá? Os principais efeitos colaterais envolvem diminuição da atenção, diminuição de concentração, perda, às vezes, de capacidade de velocidade de processamento, sono, né? Essa sedação é muito frequente, sensação de que você está andando nas nuvens, relaxamento e também, a longo prazo, perdas cognitivas. Alguns estudos até evidenciaram o fator de risco do Clonazepam para a doença de Alzheimer, e isso tem muito estudo robusto dizendo, alguns outros não conseguiram comprovar de fato, mas a tendência atual é acreditar que sim é um fator de risco para um quadro demencial. Além disso, um outro fator de risco é da dependência. Tem muita gente que faz uso do Rivotril, ou do Clonazepam, e acaba sendo dependente desse remédio no uso a longo prazo. Então é um remédio que tem que tomar cuidado com isso, tá? Então esses efeitos colaterais são os que mais precisam dar atenção. Agora, em relação ao peso, normalmente a gente não observa alteração no apetite de pessoas que tomam Clonazepam. De modo geral, como o Clonazepam ele pode ser usado como um coadjuvante no tratamento de ansiedade, aquela pessoa muito ansiosa que tende a comer mais quando está por esse quadro, ela tende a melhorar da ansiedade e aí a pessoa tende a perder peso. Por isso que a gente vê muita gente com diminuição do apetite por conta do Clonazepam, mais pelo efeito dele no tratamento do transtorno de ansiedade do que propriamente pelo efeito colateral dele. Além disso, a insônia, ela também pode ser muitas vezes tratada com Clonazepam, algumas pessoas fazem uso para isso, e a gente sabe que pessoas que dormem menos, elas tendem a ganhar mais peso, ter mais obesidade. Então, quando a pessoa toma Clonazepam, melhora o sono, consequentemente ela pode ter melhora da sua obesidade e do apetite, tá? Lembrando que o que eu estou dizendo aqui não é via de regra, então a gente tem obviamente os fatores individuais. O que eu estou ponderando é que na maior parte dos casos, pode acontecer isso. Mas, por exemplo, tem pessoas ansiosas que tendem a diminuir o apetite. E aí, quando tratam com o Clonazepam, o apetite volta ao normal, muitas vezes pode ganhar peso, tá? Então, isso é populacional, é a maior frequência, mas o que eu quero que vocês entendam é que normalmente é pelo efeito
do medicamento no transtorno. Aí melhorando o transtorno vinha causando as alterações alimentares, consequentemente a melhora do transtorno melhora essas funcionalidades. Agora, como efeito adverso, ele pode dar tanto ganho de peso quanto perda de peso. Inclusive, o percentual de pessoas que têm essas alterações é muito parecido. Então, tem estudos que falam de 10 a 15%, alguns estudos falam até um pouco mais, 20%, mas o que a gente percebe é que ganho ou perda de peso pode acontecer entre 10 e 15% ali das pessoas. Então, a maior parte das pessoas não tem alteração do apetite, tá? Então, mas o que não significa que se você está tomando clonazepam e percebeu que tomando clonazepam, sim, ele alterou muito seu apetite, isso deve ser conversado com o psiquiatra, pois é um efeito colateral possível. Ele é provável? Nem tanto, não é tão provável, mas ele é possível. Então conversa com ele e fala, doutor, olha, não mudei minha dieta, estou melhor do meu quadro, mas percebo que é o remédio que está me inchando, me deixando, fazendo eu ganhar peso, comendo mais, tá? Ele vai falar, olha, mas não é tão comum tal, mas o ideal é fazer uma investigação, pelo menos é esperado que a gente faça isso, para entender se é ou não do clonazepam. Então se você perdeu peso com ele, normalmente é para aquilo que eu falei no começo para vocês, mas pode ser um efeito colateral também, pouco provável, mas possível. E a mesma coisa no ganho de peso. Normalmente, se você ganha peso, é porque melhorou o transtorno de ansiedade, normalmente, mas também pode acontecer pelo efeito colateral da medicação, tá bom? Então, essa é a informação que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem que eu fale dos outros efeitos colaterais do remédio, de repente faço listas para vocês, quer que fale de diazepam, de bromazepam, fluoxetina, sertralina, podem pedir, deixem aqui nos comentários e também compartilhem esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, porque é um conteúdo bem importante mesmo, até porque o clonazepam é um remédio muito utilizado na nossa população, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deem um like e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até o próximo.